Olá, meu nome é Joel. Vamos dar início a esse conteúdo de métodos quantitativos. Nessa disciplina vamos focar apenas em estatística. A estatística ela se divide em duas, a descritiva e a inferencial. Na estatística descritiva, que é aquela estatística básica, nós vamos estudar medidas de posição e medidas de dispersão. As medidas de posição elas se dividem em medidas de tendência central, que são a média, módulo e mediana, e as medidas separatrizes, que são a mediana, quartil, decil e percentil. As medidas de dispersão elas se dividem em variância e covariância. Para a gente entender um pouco a diferença entre estatística descritiva e estatística inferencial, temos que entender o conceito de dado, informação e conhecimento. Quando a gente faz uma pesquisa e coleta números, dados, ali você tem vários dados que não dizem muita coisa. Quando você consegue ligar um número com outro, você começa a ter uma informação. A informação ele já é um dado organizado. Na informação, quando você aí acrescenta a sua experiência, seus conhecimentos anteriores, você começa a inferir algumas coisas. E aí você tem um conhecimento. A estatística descritiva, ela pega esses dados e transforma esses dados em informação. A estatística inferencial pega essa informação produzida pela estatística descritiva e transforma em conhecimento. Vamos pegar, por exemplo, esses dados aí que se referem à estatura de indivíduos. São 50 dados. Vejam que eles estão aí de forma desorganizada. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é organizar esses dados. Então eu tenho aqui, eu peguei aqueles dados, estão aqui. E eu vou agora, pego coluna por coluna, eu pego cada coluna dessa, pego essa coluna, copio aqui, ó, e faço um rol. Copio uma abaixo da outra. E tem um rol aí com 50 números. Depois eu pego isso aqui e vou classificar para eu ter um rol ordenado. Então, eu tenho uma lista ordenada, eu pego isso aqui e classifico usando a função classificar em ordem crescente. Bom, então vejam que o primeiro elemento, o primeiro número é 1,57. É o limite inferior. O último é 1,94, que é o limite superior. 1,94, limite superior. Bom, o que eu quero agora? Eu quero transformar isso no que eu chamo de distribuição de frequência. É uma tabela e essa tabela ela é dispõe os números em classes. Para eu saber quantas classes, eu posso me basear, posso ficar à vontade para fazer isso, ou eu posso partir de um pontapé que são algumas fórmulas. A primeira é a regra do quadrado, que é a mais prática. Você calcula a raiz da quantidade da sua amostra. Então a quantidade total da minha amostra é 50. A raiz de 50 é 7,07. Então eu tenho aqui, ó, 7,07 é a raiz de 50. Bom, se eu for usar a regra de Sturges, que é 1 mais 3,3 log n, vai me dar 6,60. Veja que é muito próximo. Então eu vou aproximar isso de 7. Eu vou colocar isso 7. Beleza. Então vou colocar K igual a 7. Tá aqui, 7. Agora eu vou... Se eu tenho 7 classes, e a minha amplitude total é 0,37, quem é essa amplitude total? A amplitude total é a diferença entre o limite superior e o limite inferior. Se eu subtrair 1,94 de 1,57 subtrair de 1,94, eu tenho 0,37. Então a minha amplitude total é 0,37. E eu tenho 7 classes. Uma conta simples, né? Uma conta simples, então eu divido 0,37 por 7, eu vou ter 0, isso aí, eu estou dividindo, eu vou ter 0,05. Então cada classe vai ter
5 centímetros de amplitude. Então, se eu começar, por exemplo, em 1,57, eu somo 5 centímetros, vai ser 1,62 e assim por diante. Só que acontece o seguinte, eu tenho que fazer outra conta aqui para saber se vai dar certo. Como a minha amplitude é 0,37, se eu considerar pegando o meu limite inferior, que é 1,57, e somar com 7, eu vou ter 1,64. Mas 7 vezes, como são 7, aliás, desculpa, se eu somar 1,5 com 0,05, 1,57 com 0,05, eu vou ter 1,62. Mas se eu considerar 0,05 como minha amplitude de classe e multiplicar isso pela quantidade de classe, eu vou ter 0,35. 0,35 é menor que 0,37, então ela não vai pegar o último número, que é 1,94. Então eu tenho que aumentar a minha amplitude de classe. Então eu vou colocar a minha amplitude de classe como 0,0. Vamos colocar aqui como 0,06 minha amplitude de classe. Minha amplitude de classe eu vou colocar 0,06. Vamos lá. Vou colocar aqui 0,06. Então se eu tiver 0,06 vezes 7 classes, eu vou ter 0,42. Já vai dar. Vamos começar de 1,57. Vamos começar de 1,57. Então, o limite inferior, o primeiro número é 1,57. Se eu somar agora a 0,06, isso vai dar... Vamos ver se já está somando. Não. Então, eu vou somar com 0,06. Vou pegar aqui 0,06. Bom, tá aí. Se eu pegar 0,06, eu vou ter então, a primeira classe vai variar de 1,57 até 1,63. Ok? 1,63. Bom, o limite inferior da classe seguinte ela é igual ao limite superior da classe anterior, 1,63. Agora é só eu fazer o seguinte, eu vou arrastar. Olha, uma coisa interessante aqui. Quando eu uso a fórmula aqui, ó, eu tenho que fixar o 0,06. Tá vendo? Eu coloquei aqui cifrão antes da letra e cifrão depois para fixar o 0,06. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar sobre o limite superior e arrastar aqui na cruzinha. Vou arrastar. Então, e aqui também eu faço a mesma coisa, arrasto aqui porque já estava feito, mas se eu arrastar, você vai ter que arrastar também, e aí vai ficar isso aqui, 1,90, vai dar até 1,99. Bom, está aí. Agora, se eu for contar de 1,57 a 1,63, geralmente, o que a gente faz? A gente está fazendo isso à mão, a gente inclui o primeiro, o limite inferior, a gente inclui, e exclui o limite superior. Como aqui na primeira está incluindo, eu não posso excluir o 57, né? Aliás, o 1,57 está incluso, né? Porque inclui o primeiro. Então eu contaria assim. Veja como eu contaria. 1,57. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu teria 10 números aí, né? Nessa classe aí, 10 números. Do 1,63, eu não incluo 1,63. Então eu contaria na segunda classe 1,63. Ok? Bom, mas para não fazer isso na mão, eu utilizo uma função do calc, que é a frequência. A frequência é uma função matriz. Como é uma função matriz, eu vou ter que selecionar antes toda a minha a coluna onde eu quero que os dados sejam inseridos. E aí eu coloco igual, frequência, seleciono o meu rol, a lista ordenada. Eu seleciono a lista ordenada. Ok. Então ele vai de 1,12 a
é 12 a E61, ponto e vírgula. E agora eu seleciono todo o limite superior. O limite superior. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para a minha função que eu quero que ele encontre todos os números compreendidos, todos os números do rol que tem como limite superior esses aí. De I23 a I29. E dou um Ctrl, Shift, Enter. Pronto, está aí. Agora vamos analisar o que ele fez aqui. Ele pegou. Não fez como a gente fez. Né? Nós incluímos o primeiro e excluímos excluímos o limite inferior e excluímos o limite superior. Ele não. Ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele incluiu o limite inferior e incluiu o limite superior. Só que na segunda classe, ele já não pode mais incluir o limite inferior. Então ele excluiu o limite inferior. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5. Ele incluiu o limite superior. Ele fez o contrário do que a gente normalmente faz. Ok? Só que é o seguinte. Trabalhar desse jeito não fica muito bom. Para facilitar o nosso trabalho, vamos considerar apenas 5 classes. Vamos começar do 1,50, fica mais arredondado. Então vamos começar aqui do 1,50, 1,5. E vamos, em lugar de, em vez de da amplitude ser 0,06, vamos arredondar também para 0,10, né? 0,1. Bom, então se eu fizer isso, eu vou ter então apenas 5 classes, né? Vou ter só 5 classes. Veja que esse aqui, ó, esse aqui cai fora. Okay? E essa aqui cai fora. Vou destacar ela aqui. Então esse aqui está fora. Então só são 5 classes. Por que eu não posso deletar? Eu não posso deletar porque, como eu falei para você, a fórmula de frequência ela é uma matriz. Então não posso tirar parte dessa matriz. Vou tirar tudo. Bom, então está aí. Veja como ele ficou. Entre 1,50 e 1. Vou tentar aqui ajeitar, formatar a célula para ficar números. Eu vou colocar as 2 casas decimais, certo? 2. Ok. Então ficou melhor assim. Então, entre 1,50 e 1,60 eu tenho quantos números? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 1,60 e 1,70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza, então aí vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Bom, então nós vamos dar continuidade no próximo vídeo.